Bom dia, irmãos, paz do Senhor, amém? Você pode cumprimentar aí o seu coleguinha de banco atrás de você. Pergunta se está tudo bem com ele, dá um sorriso, vê se ele está com frio. Desde já, irmão, se eu der uma engasgada aqui, acho que de ontem para hoje eu contraí o que a gente chama de resfriado masculino. Não sei se vocês conhecem o resfriado masculino. Só os homens sabem o que é sentir isso, entendeu? Então, a garganta não tá das melhores hoje. Então, sei que as irmãs não vão compreender muito bem como é, mas porque para as irmãs o resfriado masculino é a mesma coisa que não tá doente, então. Irmãos, lição número 12, o professor comentarista da nossa lição, ele é bem conhecido da gente aqui, e é legal que ele não tá na aula. Então fica mais fácil, né? O pastor Elias está em Brasília, retorna somente amanhã. E nós vamos aí dar uma passada na aula que ele fez o comentário, Verdades Bíblicas sobre a Perseverança na Oração. Irmãos, a lição desta manhã não tem nada de novo, tá? Falar que, vamos trazer verdades que você nunca ouviu na sua vida. Eu vou falar a lição inteira e você vai lembrar que em algum momento você já viu algo semelhante a isso, que parece, você já ouviu, mas então qual é a nossa grande dificuldade que a gente está aqui de volta com uma lição com este tema? Perseverar na oração. Qual é a grande dificuldade disso? Preguiça? Quem aqui considera que é importante orar? Todos? Sim? Podemos afirmar que todos consideram que é importante orar? Sim. Então, por que fazer a pergunta que o pastor sempre faz aqui na igreja? A aula é dele, então a gente vai citar muito ele. Por que os cultos de oração são os menos concorridos? Por quê, irmãos? Já falou, né? Já está valendo. A preguiça já está no hall aí. O que mais, irmãos? O que acontece que os cultos de oração são os menos concorridos? Antes de... Vamos tirar aí, irmão, a porcentagem que não pode vir, tá? Tem os irmãos que não conseguem vir, ou por estudo, ou por trabalho, ou estão doentes. Então a gente tira essa parte. Então você não vai citar isso, eu trabalho, eu estudo. Então tirando esses, porque agora eu vou ir mais a fundo aí na pergunta. Porque as pessoas escolhem não vir na oração. Por que você acha isso? Já tem uma preguiça aí elencada. O que mais? A Maria está alguma coisa aqui? É porque a gente, todo mundo, de uma certa forma, em um maior ou menor grau, vive isso, de ter um distanciamento entre aquilo que a gente pensa ou fala daquilo que a gente pratica. Então, no discurso a gente diz que é importante, mas a prática é totalmente diferente. Ainda que a pessoa vive, não, é importante sim, ela bate o pé e diz que é importante, mas na vida prática, porque talvez ela não veja de fato ali na hora acontecendo aquilo que ela ora e pede, ou porque ela, sei, por N motivos, mas o fato é que no discurso é uma coisa, na prática, na nossa vida é outra. Pode ser. A gente fala uma coisa e faz outra. Oração é legal, irmão? Vamos ser bem aberto, assim, claro. É uma coisa assim, super legal. Orei 2 horas. Você já teve essa sensação? Quem aqui gosta de assistir série? Levanta a mão aí, série. Pode levantar a mão, não é pecado não, irmão. Depende da série, né, que você está vendo. Uma série de vez em quando. Um filme. Quem gosta de assistir um filme? Um filme. É legal, não é legal, irmão? Se você tivesse um tempo assim para escolher, você assistiria uns 2 filmes na semana? Série todo dia, não é verdade? Sim? Vamos ser hipócritas, irmão, tá? Eu me coloco aí no meio de vocês todos. Tudo que eu estou falando vale para mim também.
Então, irmão, se a gente tivesse oportunidade, tempo, disposição, tudo isso, a gente assistiria muito mais. Sim? Sim. É verdade. Por quê? Existe uma grande diferença, agora eu vou trazer aí, carnal, entre assistir uma série e entre orar, certo? Entre ver um filme e orar. Que média tem um filme aí, irmão? 1h30. Vamos jogar um filme baixo aí. 1h30 tem um filme baixo. Se ele está lá na tua TV e não é TV aberta, não tem propaganda. Então você vai assistir o filme corrido por 1h30. Você cansa? Se o filme for bom, não. Geralmente você não vai cansar. Numa série que você, nossa, legal, a série desenvolve, daí você assiste um episódio. A média dos episódios das séries é entre 30 e 45 minutos. Isso é média. Tá? Então você gostou daquele episódio, daí você vai fazer o quê? Já que você está ali na sequência, eu preciso ver o que vai acontecer no próximo. Por quê? Porque eu não vou dormir. 11h30 da noite, eu não posso dormir sem saber se esse cara aqui morreu ou não morreu. Isso faz o quê com a sua carne, irmão? Provoca o quê? Prazer, irmão, tá? Isso é prazer hormonal, é prazer de você estar ali numa diversão, num lazer. É errado? Sempre separe, tá, irmão? É errado? Não, igual eu falei, depende do que você vê, tá? Não é errado você estar ali no seu momento de lazer e olhando isso. Só que por que a gente consegue, então? Vamos voltar lá na ideia inicial. Por que a gente consegue assistir um filme de 1h30, e agora eu vou usar uma porcentagem, e a gente não consegue ficar 30% de 1h30, que é quanto? Simples, irmão, meia hora. Meia hora em oração. Por quê? E você, nessa meia hora de oração, você não precisa ficar de joelho, tá? Então, você fica na mesma posição do filme. Você não precisa ajudar, fechar o olho. Você fica na mesma posição do filme, com o olho aberto, mas orando e falando com Deus. Qual é a grande dificuldade nisso? Só vamos falar no microfone, daí todo mundo consegue acompanhar. Viu, meus irmãos, nós não damos muita importância, né, à oração. A gente acha que está tudo bem e que orar um pouquinho em casa, sem falar na má vontade, né, de vir para a igreja, e não damos muita importância. Eu acho que é isso, é a falta de importância que deveríamos dar mais à oração, né? Ser perseverante na oração. Nós conhecemos líderes como o Paul Won-Chu, ele levava 2, 3 horas de joelho, ele já faleceu inclusive, e tem a maior igreja em números, e o segredo era a oração. Ele levava 2, 3 horas orando. Então nós não ligamos muito, não damos importância. O que mais? Tem uma coisa muito... O Eduardo, lá no fundo. Tem uma coisa muito clara que eu quero ver se vocês vão falar ela aí, tá? Mas eu acredito que seja o principal nessa questão de por que não conseguimos passar tempo orando. Eduardo. É que a oração, ela é uma disciplina espiritual, né? E a carne, ela não gosta, ela tem uma repulsa por tudo aquilo que é disciplina espiritual. Então, no momento que nós vamos orar e no momento que nós também estamos indo para a oração e pensar na ideia da oração, a carne ela já começa a não gostar dessa ideia, a repulsar isso daí. Então, é uma batalha do nosso espírito com a nossa carne intensa que nós temos, que automaticamente nos cansa, nos fadiga, e a pessoa tem que estar muito bem certa e muito bem, eu não me fugiu a palavra da mente, mas ela tem que estar com muita vontade e desejo espiritual também de fazer, e tem que ter disciplina para estar orando, porque não é uma coisa fácil, é a carne lutando contra o espírito o tempo todo, né? É basicamente isso. Passa para trás para Carol ali, Eduardo. Eu acho que isso que o Eduardo falou
tem a ver com o que eu vou falar, mas eu acho que quando a gente ora, a gente vê os frutos espirituais, né? Então, não é no momento, muitas vezes. E quando a gente está assistindo um filme ou fazendo coisas para a carne, é naquele momento que a gente sente o prazer. Mas quando é a oração, quando é algo voltado para o espírito, muitas vezes o resultado não vai ser naquele momento. Eu acho que é isso que pesa também para a gente, né? E eu quero trazer uma diferenciação aqui para você entender. A gente está chegando aí às raízes das coisas para a gente conseguir aplicar de uma maneira diferente, tá bom? Então, ali, dentro do que o Eduardo e o que a Carol falaram, você vê seu espírito? Você sente o seu espírito? Você sente fome de comer? Sim. E o que você faz na hora? Você está perto, já belisca, está perto da hora do almoço, você já se prepara para comer. Mas agora vá para o espírito. Quais são os alimentos espirituais que nós temos? Vitor e Marildo. A palavra aí. E aí eu volto no ponto. Você sente as suas necessidades espirituais? Alguns estão dizendo que sim, outros que não. E aí é um ponto, quem sabe, para a gente parar para refletir um pouco. Como eu sei que o meu espírito está fraco? E aí uma das respostas volta à nossa aula aqui de hoje, que é quando toda vez que eu penso, eu ouço, eu falo em oração, a minha carne ela derruba a vontade espiritual. Esse é um dos aspectos. Então toda vez que você até pensa assim, você é um cristão, você é dedicado, e eu tenho certeza que isso passa na sua cabeça, tá? Eu preciso orar um pouquinho, eu preciso orar tal hora, acho que eu vou na oração terça-feira. E aí você não vem na oração terça-feira. Acho que eu vou chegar um pouquinho mais cedo no domingo, mas daí você não chegou um pouquinho mais cedo no domingo. O que tem acontecido nesses momentos? Que você até tem o desejo espiritual de orar, de ter um relacionamento com Deus, mas não está concretizando isso. Vitor. Só uma coisa. É que eu vi que muitas pessoas colocam essa questão de a oração como sendo algo espiritual e o lazer não. Então, tipo, tem uma questão ali que eu vejo também, que pelo menos uma coisa que eu sou muito cobrado, é nessa questão de parar um pouco e buscar outras coisas. Eu tenho alguns amigos, e um em especial, que várias vezes eu tinha que falar, cara, meu Deus, vai assistir um filme, vai sair, vai... Não menosprezando, né? Mas só colocando isso, né? Às vezes a gente coloca a oração como sendo algo espiritual e o lazer e as outras coisas não. E até vou complementar, depois vamos com ele. Até vou complementar o que o Vitor falou. Assim, a gente coloca a oração como algo espiritual. Sim, mas ela não é apenas só espiritual. Vocês conseguem ver isso? Que a oração não é apenas só para o espírito. A gente não ora só porque o espírito precisa de oração. Todo mundo tem consciência disso, sim? Tudo bem? Tá, agora a segunda coisa que o Vitor falou ali. A gente precisa de momentos de lazer? Sim. Tá? Não, a gente não tem que ser o santarrão, que não. O momento livre que eu tenho é para oração e somente oração. Irmão, isso não é verdade. Tá? O que o cristão precisa ter é um negócio que chama equilíbrio. E aí é o que acontece que não tem, é desequilibrado a questão da oração com o resto das coisas. Então, esse é o nosso ponto principal. Irmão Coelho, depois a Grace. Eu tenho em base, quando você fala, você tem desejo de orar, o Espírito. Eu venci no início quando me converti, nova criatura, uma luta espiritual grande. Você está dormindo e está ou variando, ou pesadelo, ou sonhando em coisas que não devia. Então, ali é o momento de você usar o Espírito Santo. Você tem que levantar e orar naquela hora. Não, eu vou dormir, daí quando eu levantar eu vou orar. Aquilo que já foi falado aqui, não vai orar coisa nenhuma. E você vai ficar com aquilo sempre te incomodando. Então, eu falei para muitas pessoas que iam falar comigo sobre isso, falei, não, você tem que levantar e orar naquele momento que você passou por essa aflição. O que acontece? Quando você começa a fazer isso, você começa a vencer a carne
e não vai ter mais esses pesadelos. E quando você sonha, você lembra que você venceu em nome de Jesus, você teve vitória. Isso é bom. Agora, se você deixar a carne, continuar deixando, e outra, não quer orar deitado porque você se acordou. Não, aí também me desculpe, o corpo ficou deitado, a carne venceu. Você pode orar. Então, eu sempre digo que nós estamos subindo o monte com o morto nas costas, e o diabo puxando o morto para baixo para poder ressuscitar. Então, é uma luta constante. Dentro disso que o irmão Coelho falou, não sei se vocês vão lembrar, pode passar lá para a Grace, depois do irmão Zé Carlos. Uma das coisas que vocês já estiveram nas minhas aulas, eu falei há um tempo atrás, e eu sempre falo, mano, porque acaba sendo uma realidade, tá? Eu já disse aqui um bom remédio para insônia, qual que era, irmãos? Por que, irmão, que é um bom remédio para insônia? Porque a tua carne faz o quê? Entre escolher te dar insônia e te dar uma disciplina espiritual, não, vamos pôr para dormir que é melhor. É a mesma coisa com a oração, irmão. O irmão Coelho falou, às vezes você não consegue dormir, você está lá se batendo e tal, e aí o Espírito Santo muitas vezes está te cobrando para levantar e orar, tá? Essa é uma realidade que eu já vivi, muitos irmãos eu sei que já viveram isso, você está lá. Não tem motivo nenhum para você 3:30 da manhã estar acordado, mas você está. Aí o Espírito Santo falando, viu, preciso te contar um negócio aqui, ó, vamos ali, levanta, né, porque deitado é você querer brigar com a carne, tá? Você sabe que tem que fazer uma coisa e, né, aí você levanta, vamos ter um momento ali, e você, ai, mas que pesadelo é esse que eu estou tendo aqui, nesse momento que eu não consigo dormir? É o Espírito Santo muitas vezes te chamando e te cutucando ali para ter um momento de intimidade. E aí é o ponto que eu falo assim, se você deixar a carne vencer, tá lá com a Grace? Tá, vai Grace. Uma coisa que eu tento viver e também às vezes não é fácil, eu digo por mim, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. A gente ter prazer naquele momento de estar orando, sabe? Se glorifica, exalta a Deus, e aquilo te faz se sentir tão bem, te dá tanto prazer. Então, a gente tem que buscar isso, sabe? A gente tem que ter prazer na presença do Senhor. Falar, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está me ouvindo. Isso tem que ser prazeroso. Então, acho que esse é o centro de tudo, sabe? Aquilo que te motiva a orar, que sabe que aquele momento é maravilhoso, delicioso estar na presença dEle, sabe? Então, acho que a gente tem que buscar isso sempre, sempre. Em primeiro lugar, assim, sabe? Ter prazer nele. Ele dá prazer, Ele é o prazer. É isso que eu penso. Amém? E aí, enquanto o irmão chega aqui no irmão Zé Carlos, disso que a Grace acabou de falar, sendo bem sincero, irmão, quando a gente começa vou dizer aí, numa disciplina, como foi citado, espiritual, que é o caso da oração, claramente, você não vai sentir prazer no primeiro dia que você estiver orando, tá? É igual, vou trazer para uma realidade secular, que todo mundo entende que necessita e que precisa. É igual você muitas vezes pensar assim, eu preciso fazer uma atividade física. O primeiro dia que você vai, você acha que é super legal e gostoso? Não é, irmão. Não é, não. Aí no dia seguinte ainda você está com dor muscular. Eu nunca mais vou fazer isso. É o grande dilema das pessoas que começam a academia, é exatamente isso aí. No dia seguinte ele está com todas as dores de que ele nunca fez nada e daí os músculos estão reclamando. E daí ele pensa assim, nossa, a academia faz mal. Eu fui lá para ficar bem e fiquei pior. É a mesma coisa da oração. Aí você vai lá, orou, daí você levantou assim. O mundo está igual. Não vi nenhum anjo. E eu orei pela minha dor de cabeça, eu acho que ainda estou com dor de cabeça. Não tem muito efeito. Mas é algo que se você não se disciplinar a fazer, você nunca vai chegar a esse momento de sentir prazer na presença de Deus. Hoje existem pessoas que fazem academia e falam assim, eu gosto de sentir a dorzinha do exercício físico. Já viu gente falar isso? Tem um monte de gente, só que você acha que no primeiro dia ela gostou? Não, aquilo gerou algo que hoje, se ela não fizer, ela sente falta. E vamos seguir na aula aqui, que essa foi a nossa introdução.
E o nosso texto de hoje, nós somos capazes de falá-lo sem ler. De tão difícil que é, mas tem um significado muito profundo. Às vezes a gente passa por esses textos assim, orem constantemente. Tá, orem constantemente. Qual que é a aplicação disso para a sua vida? Orem continuamente. Qual que é a aplicação disso para a sua vida, irmão? Viver uma vida de oração. Essa é a aplicação. Vamos citar o versículo, então, todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então, agora você vai falar não em terceira pessoa, que é o que está ali, e você vai falar em primeira pessoa. Você sabe fazer essa troca? Vamos lá. Para a primeira pessoa, você vai falar assim: eu orarei continuamente. Dá para ser ou não? Ou é muito falar um negócio desse aí para você? Tem que ser tipo assim, vamos pela fé aí, tá? Se você achar demais falar esse versículo em primeira pessoa, irmão, vamos reavaliar algumas coisas aí, tá? Se queremos crescer e desenvolver na vida cristã, vamos em primeira pessoa. 1, 2, 3. Eu... Não vamos falar o texto, que não é assim que está escrito lá. Tá? Isso é só para você aplicar para a sua vida. Seguindo então, os objetivos que a Bíblia ensina sobre a parábola do juiz iníquo, nós vamos ler ainda. O que é iníquo? Vamos esclarecer algumas coisas. Mariana, você tinha levantado a mão ou não? Tá. O que é iníquo? Ímpio. Iníquo é desonesto, corrupto, malvado. Isso é iníquo, tá? Então, vamos ver a parábola do juiz corrupto. Vamos usar esse termo que acho que a gente conhece bem ele. Juiz corrupto. É uma história jurídica. O que é uma história com E e sem H? Tá vendo? Não está escrito errado aqui não, tá? É desse jeito mesmo. O que é uma história, irmão? É uma história que não é verdade, tá? Não aconteceu. Foi criado para explicar algo. Isso é uma história. Tanto que hoje a linguagem já não está usando mais o termo história. Tudo é história e a pessoa diz se é verdade ou não, tá? Então, história é algo que não é real. Jesus contou essa história para descrever e ensinar um fato para os seus discípulos. É por isso que está aqui. Então, e o que ele queria ensinar era a importância da oração. Devemos perceber que a perseverança na prática da oração é fundamental. O que é perseverar? Fazer uma vez só? O que é perseverar, então? Insistir com constância e repetição. Isso é a perseverança, é você repetir o mesmo ato várias vezes. Insistência, isso é perseverança, tá? A perseverança na prática da oração é fundamental, garante comunhão, paz e abre portas das bênçãos celestiais. E aí, tudo que nós já falamos aqui, como tem sido a sua vida de oração, suas experiências com Deus, compartilhem. Quem tiver uma experiência, mais para o final a gente vai compartilhar. A Luana quer falar um negócio ali, daí nós vamos fazer a leitura do nosso texto base. Sobre isso que a Grace falou, que me fez lembrar uma coisa, sobre ter prazer, né, para orar e para ter as disciplinas espirituais. Uma coisa que eu acho que a gente não pensa, eu pelo menos não pensava, é que a gente espera que orando a gente vai ter prazer em algum momento. Isso pode acontecer, mas geralmente não acontece. E por que a gente não pensa, então, em orar pedindo a Deus para nos dar prazer para fazer as coisas para Ele? Para estar na presença dEle. Deus, eu quero ter prazer em estar na Tua presença, em orar, em ler a Bíblia. É algo que eu acredito que geralmente as pessoas não façam. E uma experiência que eu tenho relacionado com isso é com cozinhar. Não é natural para mim sempre ter prazer em cozinhar, mas eu fico muito feliz quando eu consigo, quando eu tenho ânimo para cozinhar, de fazer comidas gostosas, de
saber que eu estou me alimentando bem, que eu estou alimentando bem meu marido, que eu estou cuidando da minha casa. Isso não é muitas vezes natural, mas eu tive a experiência de que quando eu estou começando a desanimar, vamos dizer assim, isso me desanima, porque eu vejo na prática que não está sendo bom, a gente não está comendo bem, e daí eu já pedi muitas vezes para Deus me dar ânimo para cozinhar, e parece bobo, mas isso funciona. Então, é o mesmo sentido, eu acredito, de você pedir para Deus para te dar prazer de fazer as coisas dele. E aí, diante do prazer em cozinhar, qual é o resultado de cozinhar, irmão? Você comeu e depois você cozinhou e depois faz o quê? Comer é bom? Claro que é, irmão. Não precisa ficar tímido e falar que, ai não, eu me sinto mal comendo. Comer é bom, tá? Só que aí que tá. Orar para pedir prazer em fazer uma coisa que você não gosta muito. Tá? Essa é a nossa grande dificuldade com as coisas espirituais. A gente ora pedindo aquilo que a gente gosta. A gente não ora pedindo para gostar do que não gosta. Você já orou, irmão, pedindo para gostar do que você não gosta? A gente não ora nem para gostar do coleguinha que a gente não gosta. Imagine da gente orar para fazer algo que a gente não gosta. É esse o ponto. Ah, Deus me dá, por exemplo, lá, eu preciso de sabedoria para meu trabalho, porque lá, se eu tiver sabedoria e for melhor, eu vou ser promovido. Então, você busca um resultado positivo naquilo. Só que quando se tratam de coisas espirituais, para a gente é muito difícil ver um resultado positivo em pedir algo espiritual. Como assim, Tiago? É difícil? É, porque como eu disse, você tem dificuldade de ouvir seu espírito, de saber do que seu espírito precisa. Você não se conhece no seu interior, aí aquilo que está dentro de você. Então você não pede coisas para você nesse sentido. Eu quero gostar muito de ler a Bíblia, porque isso vai fazer um bem enorme para o meu espírito. Quem aqui já orou para gostar de ler a Bíblia, irmão? De verdade. 3, 4, 5. É a minoria, irmão. Entendeu? Eu garanto que tem mais gente que já orou para emagrecer do que para gostar de ler a Bíblia. Deus, eu podia acordar magro amanhã, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é um resultado que é muito interessante para você, se no dia seguinte, de repente, você amanheceu magro, atlético, né? Eu não vou perguntar quem já orou para ficar rico. Vamos lá, irmãos, texto base da lição. Lucas 18, de 1 a 8, está aí na sua revista. Vamos ler em grupo. Como assim em grupo? Um grupo de mulheres, depois o grupo de homens, depois o grupo de mulheres, depois o grupo de homens. E assim nós vamos até terminar. São só 8 versículos, vai dar 4 para cada grupo, tá? Então as mulheres começam. 1, 2, 3. Vira a página e as mulheres no 3, 1, 2, 3.
então, o que o texto está nos ensinando? Vamos lá, passar pela parábola aí. Tinha uma cidade com um juiz corrupto. E aí tinha uma viúva que precisava de um julgamento, de um juízo, e ela dependia dele porque ele era o juiz daquela cidade. Só que por ele ser corrupto, e a gente pode abrir um leque aqui, por que será que ele estava enrolando para julgar logo o caso da mulher? Talvez ele estivesse esperando ali alguma contrapartida por fora, tipo assim, essa mulher precisa de um julgamento, mas eu não estou afim agora. Quem sabe se ela vier no meu gabinete e depois me oferecer uma mochilinha com alguma coisa dentro. Então ele vai enrolando a situação daquela mulher. Só que aí chega um momento que ele fala, quer saber, essa mulher está me incomodando tanto, eu vou julgar logo esse caso aí, ver o que tem que fazer e tocar para frente para ela parar de me importunar. O que então fez com que o juiz tomasse a iniciativa de fazer o trabalho que era a obrigação dele fazer? A perseverança, a importunação daquela mulher. Ela incomodou tanto, que tá bom, eu vou fazer o que você precisa aí. Aí, agora a gente traz para o que Jesus está ensinando você está vendo o que o juiz fez, o que ele disse? Jesus diz isso. Está vendo o que o juiz disse? O juiz disse que ele ia julgar porque ela incomodou demais. Agora pensa em Deus, que não é injusto, tá? Não tenham essa ideia que Deus responde você só porque você enche o saco, tá? Você fica lá incomodando Deus, com uma coisa que não é para ser seu, e Ele não vai te dar só porque você importunou. Não é isso que Jesus está ensinando. Importune Deus e Ele te dará o que você quiser. Não é esse o ensino da parábola. Tá? O que Jesus está ensinando a insistência da mulher fez o juiz agir. A sua perseverança na oração. Sendo um Deus justo, Ele não vai fazer com que você fique esperando. É isso que Ele está dizendo. E a gente vem para um outro lado. Tá, Tiago, beleza. Deus é justo e Ele não vai fazer eu ficar esperando. Está escrito isso? Tá. E por que eu estou esperando? E aí? Por que a gente está esperando? Por exemplo, você ora aí, temos histórias de pessoas que oram há 10 anos, 15 anos, e aí? É perseverança, mas daí ele não é justo, ele está lá e vai responder rapidamente, está escrito no texto. Por que está demorando tanto, irmãos? Por quê? O que o Vitor falou? Não ouvi, Vitor. O anjo está brigando no céu? Tem esse fato aí, né? Vocês lembram do Daniel? Espera aí, só um pouquinho, mano. Tem 20 anos que eu oro para que meu filho volte para Jesus. E não vou desistir. Por que Deus não me respondeu ainda? Por quê? O Jaime? Eu admiro o que a irmã está fazendo e tem que continuar fazendo. Mas depende também do livre-arbítrio. Aí a gente entra num fato, tá? A gente orar para que Deus se intrometa em coisa que Ele disse que Ele não vai se intrometer. Uma das coisas é o seu direito de escolha. Dentro da oração, não é para desanimar, igual o irmão falou. A sua oração serve para quê? Para que o seu filho continue tendo oportunidades, para que o seu filho tenha ali, de repente, pare um desconhecido que ele nunca viu na vida e fale com ele, e aquilo seja o que mova o coração dele. Que às vezes, vou até usar, desça o anjo do céu e fala, viu? Tá difícil? É para isso que é a oração. Mas que Deus vai entrar na mente dele lá e vai apertar o botão de virar assim, irmãos, isso vai contra o que Deus mesmo disse que, como era para ser, tá? Então, não vai ferir um princípio para atender a sua oração. E aí a gente já entra no segundo ponto, porque muitas coisas a gente está insistindo, e não acontece, porque você está pedindo coisa que não é para você pedir. É um ponto. Está insistindo numa coisa assim, que claramente é contrária à vontade de Deus. Aí Deus até já respondeu você e falou, não. Mas você, não. Aí entra no meme e começa, é você, diabo mentiroso, né? Porque foi contrária à sua oração. Marildo. Graça e paz, irmãos. Bom dia mais uma vez.
A gente, na outra aula que falou das parábolas, e aí rolou uma polêmica ali sobre o negócio de ser plantado, né, a parábola lá do joio e do trigo. E aí eu falei uma coisa e eu trago novamente. A parábola, a gente tem que se atentar àquilo que a parábola está ensinando, sobre aquilo que a parábola está ensinando. E a parábola não está dizendo sobre Deus responder todas as orações. Olha só o contexto dessa parábola. Está falando sobre justiça. Casos de justiça. E aí, Jesus vai dizer que, no versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aqui está falando, a gente pode aplicar esse ensino da perseverança na oração para todos os contextos de orações? Pode. Mas especificamente essa oração aqui a gente vê claramente Jesus trazendo uma questão de Deus como o juiz e sendo um juiz justo para questões de justiça. Deus só pode julgar os casos que for de justiça? Não, não é isso. Mas aqui de Deus realmente mover aquilo que tem que mover para que a justiça seja feita, isso realmente Ele vai fazer. Agora, igual no caso da irmã, continua orando, porque a oração de mãe, né, e a oração do justo pode muito seus efeitos. E tem que orar mesmo, a gente tem que orar por todos que estão perdidos, e principalmente os nossos da nossa casa. Mas, como também já foi dito, existe a questão do livre-arbítrio. Então, Deus não passa por cima de um princípio, não fere um princípio para poder cumprir outro. Mas, claramente, a salvação do filho da senhora está na vontade de Deus, no coração de Deus. Tem a parte dele também, dele aceitar ou não, né? Mas aqui a parábola fala sobre justiça, né? Está lá em Atos, que fala, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí eu devolvo esse versículo todas as vezes que eu oro para Deus. Então, o Senhor fala, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu já tive resposta de oração de justiça. Quando deu o AVC no Neldo, então tinha 3 funcionários para fazer um acerto. E a gente tentando fazer o acerto e não tinha acordo. Então isso foi 6 meses. E nós orando, né, pedindo para Deus. Aí uma noite eu pedi para Deus, eu falei que eu não aguento mais, porque eles ligavam para nós ameaçando, né? Então eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, eu preciso de uma resposta. Outro dia cedo, eu acordei com uma resposta que deu certo. A gente foi lá e conseguiu fazer o acordo. Então, Deus me deu, né, me mostrou assim o que fazer. Foi na insistência para a justiça de Deus agir naquele momento. É interessante, dentro do caso do que a irmã Zigrid falou, quanto tempo levou, irmã Zigrid? 6 meses. O Jaime está há 5 anos aí numa luta por justiça também. O senhor quer algo além do justo? Só o justo, não é? Tudo tem o tempo de Deus para acontecer, mas a Bíblia nos deixa claro, com este ensino, que Deus, Ele irá fazer a justiça por aqueles que insistentemente suplicam isso, no caso em oração. Cris. Eu acho que é muito de cada caso e também entender a vontade de Deus. Eu acho interessante quando a gente olha para a vida de Isaac, por exemplo, que ele orou 20 anos para que Rebeca pudesse ter filhos. Quando você olha para a história da Bíblia, era do interesse de Deus que Isaac tivesse filhos. Fazia parte do plano de Deus, era promessa de Deus. Então, por que ele precisou orar 20 anos para algo que era promessa de Deus e do interesse do próprio Deus para que acontecesse? Então, não sei, talvez naquele momento ele não estivesse preparado para ser pai, ou eles não estivessem prontos. Mas são os mistérios de Deus, porque algo que era claramente promessa e vontade de Deus, ele precisou buscar por 20 anos para que acontecesse. E eu acho que não tem muito a ver, uma coisa que eu percebo também, é uma experiência que eu tive com um missionário. Há um tempo atrás, há uns 8 anos atrás, sempre era passado relatório e tal, de missões, e uma coisa que eu sempre me perguntava cara, tem um missionário, eu vou falar, a gente é amigo, eu e o Jansen, tinha um missionário Jansen, já estava há 4 anos sendo investido na vida dele, e
depois de 4 anos, um relatório de que ele batizou uma vida no Japão. E aí eu pensava, tipo, na minha ignorância, né? Que, nossa, 4 anos para o cara, investindo no cara para ele ganhar uma vida. E a partir daquele momento, tipo, depois de uma pregação da mãe do Jansen, que foi no mesmo ano, inclusive, ela falou uma pregação muito incrível, e eu falei assim, cara, eu vou começar a orar pela vida dele. Eu comecei a orar pela vida dele, e Deus mudou o meu coração a respeito dele. A gente é amigo, a gente conversa, eu oro por ele, ele ora pela minha família. E eu entendi que, tipo, às vezes a gente está querendo que, tipo, Deus faça a nossa vontade, mas o que Deus está querendo é, tipo, alinhar o nosso coração com o dele. Então, eu vejo que a oração, ela não tem só um propósito de fazer Deus fazer a nossa vontade, mas é de mudar o nosso coração para alinhar ele com a vontade de Deus. E entender que Deus não nos dá, tipo, só proteção, mas ele nos dá segurança daquilo que ele vai fazer. Lembra o que eu falei lá no começo da aula? Um dos objetivos da oração era o relacionamento com Deus. Jesus precisava orar, irmãos? Tipo assim, eu preciso orar porque estou me sentindo meio fraco hoje aqui. Você vê isso na figura de Jesus, tipo, eu preciso orar porque senão eu não vou conseguir. Como ser humano, sim. Mas como Deus que ele também era, ele não tinha necessidade de oração. Mas era muito comum, e Jesus mostra isso com ele fazendo, ele não falava para os discípulos assim, vai lá orar. Tem oração lá tal hora, vamos na sinagoga orar, e ele não vai, né? É muito importante orar. Os discípulos viam Jesus se afastar para ter um momento dele de intimidade. E aí na sua revista tem um trechinho que o pastor colocou aí do Leonard Ravenhill, que eu vou ler ele com os irmãos, que vai ajudar em tudo isso que a gente já falou aqui. É muito importante, irmãos, a gente entender que tudo o que foi falado aqui é verdade, precisa acontecer, mas a gente não tem visto isso acontecer na vida da igreja de forma geral. Essa necessidade de, às vezes, levantar de madrugada para orar, essa insistência de orar por um assunto, essa insistência de orar por justiça, essa questão de buscar relacionamento com Deus, é tudo muito legal na nossa teoria aqui, que nós estamos passando. Mas, na realidade, não é o que a igreja tem vivido nos dias de hoje. E o Leonard Ravenhill, ele fala o seguinte, na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O ministério da pregação é de poucos, o da oração, a mais importante das atividades humanas, está aberta a todas. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento, hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. Essa é a realidade da igreja moderna. A oração é algo lindo, bonito, maravilhoso. Quando a gente vê lá a escola dos Estados Unidos, que passou 7 dias, 18, nem lembro quantos dias, mas eles ficaram orando um monte. Nossa, que coisa incrível, o avivamento acontecendo entre jovens, que são tudo perdidos, né? Olha os americanos que são mais perdidos que os outros perdidos, né? Porque a gente coloca dessa forma. Olha lá, que bonito aquela oração, mas daí? Ficou no bonito aquela oração lá. Mas, no geral, a oração é assim, está lá jogada no chão, arrastada lá, e não é bonito, e o culto de oração tem 10, 15, quando tem muito, tem 22. Aí a oração das 6 da tarde, quando tem muito, tem 6. Então, a gente fala muitas coisas, muito de oração. Mas na prática o negócio tem que desenrolar, irmãos. É esse que é. E mais uma vez, eu não estou falando de você que não vem porque não pode. Que você no seu coração, você é um cristão que queria estar aqui, mas não dá, porque não está dando. Você até pede para Deus te dar outro emprego para você vir na oração. Esse é o crente bom, irmão. Que quer ir na oração, ele troca de emprego se precisar para ele vir na oração. Não é desse que eu estou falando, é da pessoa que aqui, ó. Hoje não vou à igreja porque tem reunião de oração. Tinha
Há muito tempo atrás, uma vez a gente foi se despedir, tinha acabado de chegar aqui quase. Muito tempo atrás. Aí fomos despedir dos irmãos no final do culto de domingo, os irmãos, até quinta. Até quinta-feira então, irmãos. Até quinta-feira então, irmãos. Tipo, terça não existe, né? Até quinta. Aí, é que eu não venho na terça. Irmão, você tem algum compromisso? Não, eu só não venho mesmo. Entendeu? Aí, depois a gente quer reclamar com Deus, porque que as coisas não vai, não desenrola. Hoje o cristão tem dificuldade até de orar para comer, irmão. Vamos lá, oração perseverante é sustento e amparo diante do abuso e do sofrimento. O que foi, Roseli, lá no fundo... Não sai na live, tem que falar no microfone para sair na live. Além de a pessoa não vir, né? A gente já ouviu isso bastante vezes, que a pessoa diz assim, eu não vou na oração porque eu tenho criança e não tem nada para as crianças. Oração não é para criança também? Oração é para criança, irmão? E aí? Com que idade você pode ensinar seu filho a orar, irmão? Você que tem filho. Qual que é a idade de ensinar a criança a orar? Qual que é, irmão? 12 anos, tá bom já para começar a ensinar a criança a orar? Ele já entende um pouquinho, né? 12 anos, né? Dá para começar... Você chega nela com 12 anos e fala assim, então, filho, Jesus é Jesus. É com 12 anos, irmão, que você faz isso para a criança? Irmãos, a criança, ela começou a falar, ali, soltar as primeiras palavras, já é parte da educação cristã. Ensiná-la a ter relacionamento com Deus através da oração. Ela falando, é claro que você não vai dar uma oração que ela não entende nada do que ela está dizendo, com palavras difíceis, que uma criança, daí sim você vai criar um ranço na criança de orar, porque ela não consegue nem fazer o que tem que fazer. Mas na simplicidade, no vocabulário infantil, assim que a criança começou a falar, ela deve ser conduzida a um relacionamento com Deus através da oração. A Roseli lá no fundo, só para fazer o irmão correr lá de novo. Ela entende. Por quê? Que não vai ter daqui a 20 anos? Os que oram vai morrer, irmão, tá? Essa é a lógica. Os que oram vão morrer. E daí os que não oram vai ficar. Daí os que não oram vão, tinha uma coisa que os outros faziam, né? O que era mesmo? É isso? Parece um exagero do jeito que eu falo. Mano, a sociedade está fazendo umas coisas tão estranhas ultimamente, que se alguém falar daqui 20 anos, o que é que os irmãos faziam na terça, vai ser normal, tá? Está indo para um rumo assim. E a questão da criança entender, para a gente ir para frente. Olha bem o que você fala do teu filho, do teu filho que ainda não tem. Olha o que você fala, ele não entende. Está lá, teu filho, 5 anos, você fala, não entende. Você é bem direto. Você está colocando uma carga de quê? Falta de intelectualismo do teu próprio filho. Para não chamar ele de outra coisa, tá? Porque você sabe o que é. Ele entende, irmão, e ele vai entender ainda mais se você ensinar. É claro, é o que eu disse da linguagem, assim, você não vai falar para a criança na hora da oração, lá 1 ano de idade, Deus abençoe as viúvas e os órfãos, ele sabe o que é órfão e viúvo com 1 ano de idade, irmão? Aí você troca para a linguagem deles. Papai do céu, que as pessoas que não têm comida nesse momento possam ter. Aí ele entendeu o que você falou.
É isso, irmãos, isso é introduzir oração para uma criança que está começando, tá? Vamos lá, senão a gente não sai do lugar. Muitas aplicações diante de que vocês falaram, hein? Jesus colocou a viúva para mostrar o quê? Os desprezados, os que valiam menos na sociedade. Viúvas, órfãos eram deixados de lado, tá? Por isso que as leis judaicas sempre tinham que estar insistindo o cuidado com viúvas e órfãos, porque era tipo assim uma coisa, era um pecado você ficar viúvo, tipo isso, você começava a ser desprezado. Então, uma maldição, ficou viúva, nossa, né? Ah, que culpa eu tenho que o outro morreu. Mas enfim, era visto de uma maneira ruim. Então Jesus coloca uma pessoa que era mal vista, vamos colocar dessa forma, para importunar um juiz que mesmo essa pessoa foi atendida no seu caso de justiça. E aí Jesus está ensinando que existe uma necessidade em perseverar em oração. É repetitivo eu falar isso aqui, mas eu acho que tem que ser repetitivo até o povo começar a aparecer na oração. Ou a gente souber que as pessoas estão lá tendo reuniões de orações na sua casa, algo do tipo, que todo mundo venha contar aqui, eu levantei 5 da manhã para orar e foi uma bênção na minha vida. Fiz isso há alguns dias, um tempo atrás, era exatamente o que o irmão Coelho contou. Dava 4 da manhã ali, 4h30, parecia que eu tinha colocado o despertador. Era o mesmo horário todo dia. Aí, no primeiro dia, você até dá uma de carne, né? Será? Mas depois eu entendi, Deus quer que levante para orar, vai lá, ora, vai lá na sala, no sofá, senta lá, não fica orando no escuro de joelho com a cabeça apoiada, não. Senta lá, ora, e aí você vai ver a resposta que Deus tem. Muitas coisas começaram a mudar naquele período que eu fiz isso. Então, a oração, ela traz um resultado que às vezes não é na madrugada ali que alguém vai ligar para você, tocar o telefone, a tua resposta Deus mandou te dar assim. A gente às vezes espera umas coisas muito literais e que acontecia, igual acontecia, por que no Antigo Testamento os anjos desciam e falavam com as pessoas? Pois é, pergunta para Deus isso. Só que nos nossos dias não é muito assim que acontece, e você vai de acordo com a sua realidade com Deus. Perseverança. Aí tem uma parábola que vem na sequência dessa ali, que é a do fariseu e do publicano, que estão ambos lá em oração, e a oração do fariseu é: que bom que eu não sou como o publicano. Essa é a oração dele. E do publicano: Deus me perdoe, eu sou pecador, eu sou o pior que existe. Humildade, quebrantamento na presença de Deus. Às vezes a gente reclama que as coisas não acontecem, mas a gente ora desse jeito: Deus, o meu inimigo tem me atormentado, mata ele. Irmão, tem crente que ora essas coisas. Tem crente, isso, vamos falar desse aí mesmo. Tem crente que ora pro Lula morrer, irmão. Quem que instituiu a autoridade, irmão? A Bíblia falou isso. Quem que instituiu o Lula lá onde ele está? Se você não gosta dele, quem sabe Deus precisa tratar alguma coisa na tua vida também. Então a autoridade está lá, muitas vezes é para executar algum tipo de juízo em quem precisa ser executado. Lá o povo de Israel foi para o cativeiro. Quem que era o juízo em cima de Israel? Um dos piores povos que existiam. E eles até reclamavam: pô, Deus, esse povo vai exercer juízo sobre nós? Olha como eles são ruins. Depois é isso aí, ó, o resultado do que vocês fizeram. Depois Deus julga o povo? Julga. Mais para frente Deus trata com o povo que julgou Israel. Mas é assim que funciona. Então, em nenhum momento, em Jeremias é muito claro nisso, ele fala assim: vocês estão lá no cativeiro, é para orar pelo quê? Pela cidade, pela paz, para ficar tudo bem. É para orar para isso, não é para orar para o Nabucodonosor morrer, não. Então, a sua oração deve ser uma oração de uma pessoa que tem ali o entendimento de que a sua condição diante de Deus, e isso é uma coisa que me incomoda, meus direitos, irmão, meus direitos na oração com Deus é complicado, viu? Meus direitos, porque eu tenho que receber, eu tenho que ter. Onde já se viu Deus me deixar passar? É a mesma coisa do fariseu: Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual a ele. Você está mudando ali todo o que Deus espera de você no momento de relacionamento. A gente pode levar nossas queixas diante de Deus? Sim, deve. Mas você gosta de conversar com uma pessoa que só reclama? Que nada está bom, não agradece nada, tudo é ruim, só te pede, aproveita e me empresta 10.
que você sabe que não é empréstimo, não vai voltar. Aí Deus tem que gostar da sua oração, que é desse jeito, irmão. Deus, porque você tem que ver que no meu trabalho as pessoas são tudo insuportável e não sei o quê. E Deus, o Senhor podia aproveitar e me dar uma bênção, né? Porque eu estou precisando, eu queria muito tal coisa. E Deus, que relacionamento top esse, né? É assim que a gente age, irmãos. O que você tem feito diante de situações que você se sente impotente e sem saída? A resposta é o que nós acabamos de falar aqui. Seguindo. A oração perseverante não é para cansar Deus, mas para treinar nossa persistência. Definição de persistência: capacidade de manter-se firme e insistir em um objetivo, apesar de obstáculos e fracassos iniciais. O que está escrito ali? Obstáculos. Se tem fracasso inicial na persistência, quer dizer que na primeira pode não dar certo, na segunda pode não dar certo, na quinta pode não dar certo, nos primeiros 5 anos pode não dar certo. Mas a persistência diz que você vai insistir naquilo. Jesus usava essa pedagogia para nos ensinar que não devemos desanimar nunca. A viúva, ela pensava o quê? Eu vou bater na porta dele todo dia, porque lá no final, minha causa será julgada. Eu não tenho para onde correr. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem com a oração, porque a oração na vida do cristão, geralmente, é a última coisa que você faz. Primeiro, estou doente. Vamos lá, começou a doer minha garganta ontem. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Isso é realidade, tá? Tudo que aplica a vocês, aplica aqui também. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz ontem? Fiquei com dor de garganta? Não. Não sou tão... Né? Acabei de falar, irmão. Acontece, irmão, Garganta tá ruim, primeira coisa que você faz? Reclama, depois? Tem um remedinho em casa, será? Ô Luana, tem... O nimesulida está aí? Tem. Já foi no nimesulida, irmão. Que a oração, depois você pensar, podia ter orado, né? Não gastava meu remédio. A primeira atitude nossa, nada contra, irmão. Você tem o remédio, tome o remédio. Não é o problema tomar o remédio. Às vezes Deus quer que você tome o remédio mesmo, tá? Não é esse o caso. O caso é que a gente vai deixando para o fim. Eu vou tomar um remédio, não deu. Então eu vou tomar outro remédio, não deu. Agora eu vou reclamar um pouco e vou sentir meu resfriado masculino aqui, esperando a morte chegar, que é isso que os homens fazem, né? Quando estão gripados. E a morte chegando, sinto minhas forças indo embora. Canta até a música, né? Estou sentindo as minhas forças indo embora. Mas não canta o resto. O que é que renova as forças? Viu, irmão? É desse jeito que funciona. Então, a viúva, ela insistiu no quê? É aqui, que eu tenho que insistir para eu ter a minha resposta. E a gente não faz isso com Deus. Deus, eu vou insistir com o Senhor até ter minha resposta. Mas não é o momento. Então eu vou ficar aqui aguardando até ser o momento. Porque às vezes Deus te fala, não é o momento, aí você fala, então beleza, eu não preciso mais fazer nada. Deus falou que não é agora, quando for Ele vai fazer alguma coisa e eu só sento aqui. Seguindo. Não temos que pensar que temos que cansar a Deus. Primeiro que Deus não vai cansar, tá? Você vai perder em todas se o seu objetivo for cansar Deus. Mas entender que não é você incomodar Deus que vai trazer a resposta que você precisa. Mas a insistência é para testar, é para te fazer crescer na sua perseverança, na sua oração. Você vai ver que no primeiro dia você vai orar a Deus, tal situação, age, tal, beleza. No segundo dia, Deus, tal situação, age, assim. Deus, eu estou precisando aí de um renovo espiritual. Você já esqueceu da sua situação. Deus, eu tenho me sentido assim. Você já está pensando no seu relacionamento e naquilo que você é diante de Deus. 3º, 4º dia, aí lá no 18º, Deus, e daí se der, o Senhor dá uma olhadinha na minha situação lá. A tua preocupação inicial não é mais aquilo que você precisa resolver, e sim, o seu relacionamento com Deus já é a prioridade no seu momento de oração. E aí é aquilo que a Grace falou antes, o seu prazer já está em ter um momento com Deus, e não só ficar ali no caixa eletrônico, digita a senha, sai o dinheiro, digita a senha, sai o dinheiro. Se tiver, né? Às vezes não tem crédito, daí vai sair o quê, né?
Você se considera persistente na oração? Responda para você mesmo. Depois nós vamos ver se dá tempo de compartilhar as vitórias aí dos oradores. Terceira, oração perseverante está ancorada na fé. E aí a gente vai para a última parte do texto lá. Por que Jesus falou isso lá no final? Então, Deus vai agir dessa forma, assim, 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 com aquele que for perseverante, ele não vai deixar de fazer justiça. Mas, e aí ele dá o mas aí quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Uma coisa que está intimamente ligada com o ato da sua oração é a sua... Primeira coisa aí, pode parecer absurdo, mas não é tão absurdo. Você tem plena convicção, e isso é fé, porque você não está vendo, que existe um Deus te ouvindo naquilo que você está falando? Se não tem, não precisa ter. E como você vai fazer isso? Através de desenvolvimento, de relacionamento e de fé na sua vida. Já ouvi muitos crentes se queixarem, eu nem sei se Deus está lá. Então, a sua fé já começa por aí, porque você vai iniciar um ato se você acha que está falando com a parede. E se você está nesse ponto de ter dúvidas se Deus realmente está lá para te ouvir, aí a gente precisa voltar um pouquinho, dar um passinho mais para trás e firmar a sua fé em Jesus. Para que nos seus momentos de oração, mesmo que você não ouça nada, você tem certeza que existe o Deus que você serve te ouviu na sua oração. Às vezes a sua resposta, mas daí é o combo, né, que a gente fala da oração e Bíblia, às vezes a sua resposta não vai ser audível lá, e Deus falou, então tá, vou fazer. Ah, sim, aquilo que você precisa, a resposta é tal. Mas às vezes a sequência você vai vir na sua mente assim, vou ler a Bíblia. Ah, Deus nunca falou comigo. Deus falou um monte de coisa com você aqui, ó. Deus nunca falou, irmão. Então, começa com essas já faladas aqui, e a sequência, quem sabe ele vai falar algo mais na sua oração daí. Mas depois que você tiver todas essas faladas aqui, bem firmadas no seu coração, você vai ver que ele falar audivelmente, quem sabe nem seja algo que você considera tão essencial assim. Muitos querem que Deus fale, eu preciso ouvir a sua voz. Daí geralmente quando Deus fala, você fala, Deus não precisava ter falado assim comigo. É assim que acontece. Várias vezes eu reclamava assim, Deus fala para todo mundo e não fala para mim. O que é o fala para todo mundo e não fala para mim? Falou lá, o irmão veio, Deus está te dando essa palavra aqui. Tá bom. Aí o outro irmão veio e complementou a palavra daquele. Tá bom também. Deus, então conta para todo mundo e não conta para mim? Diretamente para mim? Porque as pessoas sendo usadas, irmãos, é Deus falando com você, tá? Mas daí você quer algo mais, de repente, aí tá, eu estou lá na minha casa sentado, Deus falou para todo mundo, não falou para mim. Aí só veio aquele, não. Podia ter ficado sem essa, né? Então, existem muitas formas de Deus responder a nossa oração. E todas elas são baseadas em fé também. Porque até para crermos nisso, precisamos de fé. Hoje este livro, ele é totalmente desestimulado no mundo. Ele é considerado um livro ultrapassado, cheio de preconceitos e seitos e fobias. O que você quiser, o povo fala que tem aqui. Mas a primeira coisa nossa como cristão é a fé de entender que isso aqui contém a palavra de Deus, Não, irmão, não vai nessa não. Eu vi enganar você aqui, todo mundo falou, não é. Não contém não, é a palavra de Deus, tem diferença. Quando você diz que contém, está dizendo que tem coisa que não é. Não cai na jogadinha não, irmão, fica atento aí no negócio. Olha a heresia rolando aí. Tem que crer que tudo isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Mas e o texto assim? Não é porque você não gosta que não é. Não é porque você discorda que não é.
As respostas para nossas orações estão aqui. Só que até para isso aqui é necessário fé. Crer e ter consciência. Quando vier o Filho do Homem, achará fé aqui? Na Ibe, da Neva? Não? Ninguém? Hebreus 11 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Se você viu, é fé? Você viu, é fé ou não? Não, irmão, para ser fé é não ver. Porque se você viu, você está vendo, não é fé, não precisa de fé. Mas você não viu, aí é necessária a fé. 2 oportunidades para quem quiser comentar aí, irmã Paula. A primeira, experiências da sua oração. Irmã Paula. Depois irmãos, eu quero falar por causa... A minha mãe sempre falava junto comigo. E dava o testemunho dela. Eu e ela... Nós servia junto na Assembleia de Deus e ela falava, minha filha, vamos orar para os meus filhos que não estão na igreja. Um ficou 30 anos fora da igreja. Agora ele está servindo a Deus, ele mora em Porto Alegre. O outro que faleceu, pediram para o pastor Eliezer orar por ele. 2 dias antes dele falecer, ele aceitou Jesus e minha mãe sempre falava, se ele não vir pela dor, meus filhos não vêm pela dor, vai vir pelo amor. Ele não vir pelo amor, vai vir pela dor. E esse meu irmão veio pela dor, teve câncer, na hora da morte o pastor Eliezer orou e ele aceitou Jesus. E até o pastor fez um áudio com ele e mandou para mim. Eu fiquei muito feliz, a minha mãe não pôde ver, porque ela morreu antes, e ela pedia, Senhor, eu não quero que eu dê sofrimento para os meus filhos. E ela faleceu cantando dentro da igreja no Santa Cruz, na Assembleia de Deus. E ela não deu sofrimento para nenhum de nossos irmãos, nem para mim, para ninguém. E serviu ali a Deus até os 88 anos. E ela não pôde ver os filhos dela na igreja, nem esse que morreu, que aceitou Jesus. Mas ela sempre orava por eles, e eu juntamente com ela. Mas semeou. Ela não viu a colheita, mas ela semeou aquilo que era necessário semear. Irmã Ednilza, aqui, depois a Grace. Aqui, aí. Eu tive uma experiência com o meu filho mais novo, há uns anos atrás. Quando ele completou 16 anos, ele chegou um dia para mim e falou, mãe, de hoje em diante eu não quero ser crente mais. E ele era baterista da igreja, bem ativo. E aí ele falou, mãe, eu não tenho nada contra ninguém, só que eu quero conhecer o mundo. Desde que eu nasci, só igreja, de agora em diante eu quero conhecer o mundo. Aquilo para mim foi não precisa nem falar, né? Foi muito triste. E aí eu lembro que eu só peguei a palavra de Deus e li para ele, mandei ele ler um versículo lá de Eclesiastes, aquele que fala, jovem, ande segundo os seus olhos, né? Segundo o teu coração. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus te trará juízo, né? Falei, só lê esse versículo. Ele falou, mãe, nunca mais eu quero que a senhora me fale em igreja, nem em pastor, em crente. Não me fale esse assunto. Falei, tá bom. Aí, depois que ele leu esse versículo, era ponto de honra para mim atender o pedido dele. Mas claro que eu fui para a oração, né? Então, passado uns 2, 3 anos, só orando, sem tocar no assunto de igreja com ele. Um dia eu estava preparando algo para trazer para a escola dominical, que aquele dia tinha um café antes da escola dominical. E ele chegou e falou, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu falei assim, estou preparando, amanhã vai ter um café lá na igreja. A gente vai ter um café da comunhão antes da escola. Aí ele falou, eu vou também. Aí ele veio. E aí é claro que os jovens da igreja se aproximaram dele, né? E aí ele começou a rodear a igreja, assim, de vez em quando tinha algo, ele vinha, alguma coisa, um evento diferente, ele vinha, mas bem arredio. Aí, passado alguns dias, ele chegou, assim, perto de mim e falou assim, mãe, é ruim lá na igreja, porque os jovens ficam tudo me chamando para voltar, e chama, insiste. Daí eu falei, bem naturalmente com ele, falei, meu filho, sabe por que eles fazem isto? É porque um dia eles vão para o céu,
e eles querem que você vá junto. Só falei isso. Aí ele falou assim, fez aquele silêncio e falou assim, mãe, não tem necessidade que ninguém nessa terra me fale da minha situação com Deus. Porque todos os dias, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu lembro é que eu preciso voltar para o Senhor. Ele falou, é como se Deus tivesse colocado uma cunha no meu coração, e a hora que eu acordo, Ele vai lá e pam, bate naquela cunha, bem forte. E eu lembro, primeira coisa, não consigo lembrar de outra coisa. Aí passou, eu fiquei quieta também, falei, amém, só, né? Não é para falar, né? E assim, mas foi um tempo de muita oração, mas muita busca, e de orar para a nossa irmã, que também está orando pelo filho, né, pela salvação do filho, de orar no quarto dele, de fazer marcha dentro do quarto dele, marcha que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida, orando e declarando dentro do quarto dele, e eu apresentando ela ao Senhor. Foi uma busca incessante. E eu sou grata a Deus. Foram 4 anos de sofrimento. Mas Deus deu os livramentos que Ele precisou, todos, de bater carro, de dar perca total, Ele não quebrar nenhum osso. Bateu moto, entortou toda a moto, Ele não quebrou nenhum osso. Assim, eu tenho uma coleção de experiências na vida dele nesses 4 anos. E foi vencido com oração só. A Grace, daí nós vamos encerrar. Eu tenho, no momento, estou passando pela situação, estou passando por essa enfermidade. Não é fácil, o William sabe a fundo, que ele está comigo todo dia. Não é fácil, muitas dificuldades, mas eu estou orando com uma amiga minha lá de Pernambuco todo dia. A gente ora pela nossa cura, sabe? Isso já faz 4 anos já. E a gente ora todo dia, sabe? Eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que Deus pode. Eu creio que Ele tem poder de sobra para fazer isso. Isso para Ele não é nada. Então, eu creio muito e eu estou insistindo e vou insistir até quando Ele me responda. Amém. Nós vamos concluir. Nunca desista da sua oração. Esse é o foco principal. Mas para você não desistir de uma coisa, tem que ter começado ela, tá? A gente não desiste do que não começou. A gente desiste de coisas que se iniciaram. Então, o primeiro desafio para nós todos, é buscar uma vida de oração e de intimidade com Deus. Eu sempre falo, quando eu estou falando com pessoas, com os jovens ou novos convertidos, que é o seguinte: realmente não vai ser no primeiro dia que você vai orar 2 horas. É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Então comece com 10 minutos. Mas que esses seus 10 minutos não sejam 10 minutos de pedidos numa cartinha do Papai Noel. Que sejam 10 minutos de relacionamento seu com Deus. No dia seguinte, passe para 11. Até você chegar em meia hora. Se você precisar de mais, use mais, 2 horas, 3, como grandes homens de Deus fazem e fizeram ao longo da história. Mas tudo vai depender da sua atitude de começar. Como falamos no começo, irmãos, não é fácil. É facinho ajoelhar lá e orar. Não é, irmão. Tá? Sendo sincero, não é. Mas é uma decisão que você toma quanto a um monte de outras coisas que também não são fáceis e você decide fazer na sua vida. Então você vai decidir que você precisa do seu momento de relacionamento com Deus. Perseverar na sua oração. 4 anos, 5 anos, e é mais de 5 da Grace, com certeza. 20 anos, o tempo é o tempo de Deus. Mas o agir de Deus tem acontecido nesse período. Livramentos que Ele tem dado. Muitas coisas, não é o momento, Deus não é agora o momento. Então Ele vai ter uma nova oportunidade. Não é ainda o momento da Grace, mas ela vai continuar perseverando em oração. Até que Deus traga a resposta que Ele vai trazer para a vida dela. E assim é com todos nós, irmãos. Às vezes o nosso caso não é uma doença, não é um parente que lá não é cristão ainda, é outra situação que você tem enfrentado, uma causa na justiça. Deus tem o tempo certo de executar o juízo dele. Mas o que Ele nos mostra nessa manhã é que
A nossa parte é perseverar com fé, que Ele vai resolver essa situação. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel.